E aí, galera, beleza? Bom, bora para mais uma aula, mas antes disso eu vou pedir para vocês deixarem o like, que me ajuda muito, se inscrever no canal também, porque, pô, vocês estão vendo o vídeo aí e não se inscreve, galera. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, beleza? Bom, a aula de hoje vai ser sobre modelos atômicos. Eu vou focar mais em falar cada modelo, vou citar os experimentos de cada cientista, né, de cada químico, porém, eu não vou explicar em si os experimentos. Se vocês quiserem que eu explique detalhadamente cada experimento, deixem nos comentários que eu explico, beleza? Então vamos lá. Modelo atômico. Bom, antes de tudo, eu queria deixar uma frase, com certeza o Paulo Freire, né? Que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Ou seja, o papel do professor, gente, não é simplesmente passar o que ele sabe para vocês, é também isso. Mas isso seria simplesmente eu fazer vocês decorarem o conteúdo de modelo atômico. Então, o verdadeiro ensinar é nada mais do que eu dar ferramentas para vocês com as suas próprias pernas, no modo de dizer, vão atrás do que vocês queiram. E com isso vocês consigam aprender, beleza? Então vamos lá. Mas o que é um modelo atômico, né? Antes de tudo, é interessante a gente pensar o que é um modelo, beleza? Um modelo, gente, na ciência, né, no método científico, vai ser uma representação em uma menor escala ou uma representação de algum fenômeno, certo? Então, por exemplo, no caso, a gente quer explicar o que é um átomo. Então, o que que a gente faz? Um modelo de um átomo. E aí, a partir desse modelo, a gente consegue estudar melhor eles, certo? Mas vamos lá, o que é um modelo atômico? É um modelo atômico. Temos aí um modelo atômico, certo? Acabou a aula, terminou? Não, vamos lá, vamos continuar. Bom, primeiro a gente tem que definir da onde vem esse nome átomo, né? Então, Leucipo e o Demócrito, então Leucipo e Demócrito, Demócrito não tinha cara de pedra assim, mas é a única foto que eu achei dele. Bom, o Demócrito, o Leucipo chegou e falou pro Demócrito, ó, a gente já está em 450 a.C. e a gente não sabe ainda o que é um átomo. E aí o Demócrito virou e falou assim, deixa comigo, Leucipão. E o Demócrito começou a explicar, né? Presta atenção que essa definição tá sussa, galera. Bom, a matéria se desintegra em partes cada vez menores até chegar em um volume indivisível. E aí vem o nome átomo. A de não e tomo de partícula. Ou seja, eu não consigo mais dividir. E aí, mano, você consegue plum, dar um mind blow assim na sua cabeça. Por quê? Porque lá antigamente os gregos, né, os pré-socráticos, acreditavam que o átomo, que tudo era a junção de quatro matérias, né? Como se fosse o avatar: água, fogo, terra e ar. E o ouro era mais dourado porque tinha mais terra e tudo mais. Então, a junção de diferentes proporções dessas quatro matérias formavam as coisas que nós temos hoje, certo? Mas aí chegou esse cara, o Dalton. Sim, gente, o Dalton tem alguma coisa a ver com o daltonismo. O Dalton ele era daltônico e aí ele passou um tempo tentando corrigir esse problema dele, não conseguiu, acabou que ele morreu sem a cura para o problema dele e foi batizado essa doença como daltonismo porque o Dalton ele era daltônico. Tanto que tem uma historinha de a mãe dele pediu para ele comprar uma meia, porque eles eram de uma seita, e a seita, eu não lembro ao certo, mas necessitava de meias vermelhas. E a mãe pediu para ele ir comprar. E aí o Dalton foi todo feliz, beleza, comprar as meias, só que quando ele chegou ele apanhou da mãe. E ele não entendeu porque ele apanhou da mãe. A mãe bateu nele porque ele trouxe meias verdes, ao invés de trazer meias vermelhas, que é um tipo mais comum do daltonismo. E aí foi assim que surgiu, não, né? Mas o nome daltonismo vem daí, por causa do Dalton. Mas aí em 1808, o Dalton fez os seus experimentos e ele chegou a 6 conclusões importantes. Elas são: os átomos são maciços e apresentam forma esférica, os átomos são indivisíveis, indestrutíveis, não possuem carga, ou seja, são neutros. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. Depois a gente vai ver, né, isômero, isóbaros, isótonos, que isso estava errado.
beleza? E os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Ou seja, para o Dalton, o átomo era semelhante a uma bola de bilhar. E aí é o modelo atômico bola de bilhar. Aí está o nome, modelo atômico. Por quê? Porque ele utilizou de uma bola de bilhar para explicar um fenômeno que, no caso, seria o átomo. E aí, gente, vamos chegar num ponto importante. Um modelo, quando surge um novo modelo, o antigo estava errado? Não, gente. A ciência não funciona assim. A gente não descarta o modelo passado, a gente aperfeiçoa ele. Foi assim na relatividade, quando o Einstein aperfeiçoou o modelo atômico do Newton. A gente não descarta o modelo do Newton. Simplesmente a gente utiliza ele para umas outras coisas. Por exemplo, o cálculo. O cálculo quem desenvolveu foi o Newton, certo? E aí até hoje a gente usa ele, porém, em alguns aspectos esse modelo não conseguia mais explicar. E aí o Einstein chega lá e faz isso. E é simples, e é exatamente isso que acontece. Até um certo momento, o modelo atômico do Dalton funcionava, o da bola de bilhar explicava tudo, mas chegou uma hora que ele não explicava. Então o que a gente precisou? Aperfeiçoar. E aí chegou o J.J. Thomson, para os íntimos só Thomson, né? E ele quis mostrar uma coisa. Ele usou uma ampola de Crookes para mostrar que o Dalton estava errado. No ego dele estava errado, mas que tinha alguns problemas no modelo atômico do Dalton, e a partir dessa ampola de Crookes, que é isso daqui, ele conseguiu aperfeiçoar o modelo. Novamente, eu não vou explicar o experimento em si, mas quem tiver curiosidade, deixe nos comentários que eu faço um vídeo. E aí o Thomson fez o experimento dele com a ampola de Crookes e ele chegou a 3 conclusões muito importantes. A primeira, os raios catódicos propagam-se em linha reta, pois ao incidirem em um anteparo, produzem uma sombra. Aqui é o anteparo, ele produziu uma sombra. Raios catódicos é o que ele chamou essa luz verde, beleza? Os raios catódicos possuem massa, pois provocam movimento ao incidirem na ventoinha. Então, quando ele jogava esse raio catódico, esse anteparo girava e ele percebeu, então, possuía massa. Ou seja, a luz, que no caso seria o raio catódico, ela tem onda e partícula. Então, é a dualidade da luz. Ela é onda e partícula ao mesmo tempo. Foi uma das provas, né? Algo que o Einstein já tinha dito. Os raios catódicos possuem carga negativas, pois sofrem desvios para a placa carregada positivamente. Então ele passou um ímã aqui em cima, com carga positiva, e percebeu que os raios catódicos se aproximavam desse ímã. E aí os opostos se atraem, ele concluiu que os raios catódicos têm carga negativa. Beleza? Sendo assim, ele se tornou o pai do elétron, galera. Então tá aqui, o Thomson descobriu o elétron da carga negativa. E aí, ele ouviu um boato que tinha um novo cientista, né, Rutherford, que queria trabalhar um modelo atômico com ele. Por quê? Porque o Rutherford, galera, era aluno do Thomson. Mas o Thomson não deu ouvidos para o Rutherford e falou que o modelo atômico certo, o mais ideal, seria o do pudim de passas, que é esse daqui, certo? Mas é pudim de passas? Não, galera, não, a gente está no século XXI, vamos mudar. Aqui, ó, é panetone. Panetone, chocotone. Por quê? Porque o átomo seria, em sua maior parte, essa parte branca, certo? Carregada positivamente, e em cima dele teria as gotas de chocolate, ou as passas aqui no caso, que seriam os elétrons de carga negativa, certo? Então o modelo do Dalton é bola de bilhar, o modelo do Thomson é pudim de passas, mas aqui a gente é novo, chocotone, né? Muito mais top. E aí, chegou o Rutherford, né, galera? Que é um cara, assim, fora da curva. Ele foi aluno do Thomson, o Thomson não deu ideia para ele. E aí ele virou professor numa universidade. E olha que louco, velho. Ele foi, além dele, né, ele ganhou um prêmio Nobel, mas 10 alunos dele ganharam o prêmio Nobel, galera. 10. Então, o cara, assim, indiretamente tem aí 11 prêmios Nobel. Louco, né? Louco. Mas aí, ele ficou com um rancinho do Thomson, né, e quis mostrar que o Thomson estava errado. Então, ele precisou saber primeiro se o átomo é maciço ou vazio, né? Porque aí ele partiria dessa informação. E como que ele descobriu isso? Bom,
ele fez um experimento, de novo. Querem saber como foi o experimento? Deixem um like aqui e deixem um comentário que eu explico, beleza? Mas era um experimento difícil. E aí ele chamou dois caras, o Werner Marsden e o Hans Geiger. E aí eles se fundiram para ajudar o Rutherfordzão, que é o professor dele. E aí o Rutherford duvidou, né, que eles iam conseguir martelar uma folha de ouro até virar uma folha. Mas no final eles conseguiram. E o experimento dele é esse. Novamente, querem saber como funciona o experimento? Só deixar nos comentários. Mas uma curiosidade, esse experimento é uma das primeiras televisões. É como se fosse uma televisão de 1 pixel. Sabe a TV de tubo? É mais ou menos isso que acontece numa TV de tubo. Vocês são mais novos, talvez vocês não lembram, mas se vocês irem na casa da sua avó, tem uma TV enorme, assim, que o tubo é maior que a tela, é porque tem esse sistema aqui atrás, beleza? Aí, ele tá pedindo para eu explicar, mas novamente, só no próximo vídeo, vocês deixarem o like e comentarem, beleza? E aí, o Rutherford chegou e disse o seguinte: o núcleo do átomo, em sua maior parte, é vazio. Ele possui partículas positivas no núcleo e os elétrons giram em torno do núcleo de forma desordenada, certo? Então, na verdade, uma correção. Não é o núcleo do átomo que sua maior parte é vazio, e sim o átomo em sua maior parte é vazio. O átomo em sua maior parte é vazio. É aquela comparação que a gente faz. Se o átomo fosse o estádio do Maracanã, o núcleo seria o centro, a bola do meio de campo, e o resto do átomo seria as arquibancadas e o campo e tudo mais. Beleza? E aí, com isso, ele teve um aluno, o Bohr, que quis adaptar um pouco o sistema do Rutherford e ele não deu muita ideia. Mas beleza. O Rutherford batizou como sistema planetário. Por quê? Porque a gente vai ter o núcleo aqui e os elétrons girando de forma desordenada em volta do núcleo. Beleza? E aí, o Bohr chegou e falou: Rutherford, seu sistema planetário funciona, mas dá para melhorar, não dá? E aí ele pediu ajuda para dois caras, o Planck e o Einstein. Bom, o Einstein todo mundo já conhece, e o Planck. O Planck é um cara muito importante na química e na física, gente. Muito importante. Ele mas para quem é de fora não conhece tanto, mas sério, ele é muito importante. E aí, o Planck e o Einstein ajudaram o Bohr, deram sugestões, até que o Bohr chegou e falou o seguinte, né, que deu mais um prêmio Nobel para o Rutherford, que era o professor dele, que os elétrons nos átomos eles se movimentam ao redor do núcleo em trajetórias circulares chamadas camadas ou níveis. Então, o que ele está dizendo? O Rutherford diz que os elétrons se movimentam de forma desordenada. Porém, o Bohr provou que os elétrons se movimentam de forma ordenada. E quais são essas formas? São as camadas. A camada K, L, M, N, O, P e Q. Beleza? E aí, o elétron ele precisa de uma energia necessária. É quantizado. Quantum é a quantidade certa. Daí vem a física quântica, a química quântica. Então, ele precisa de um quantum do elétron para sair da camada K para M. Por exemplo, se eu precisar de 30 de energia para sair da camada K para L, eu só vou sair da K para L quando eu tiver 30 de energia. Se eu tiver 29,9, eu não vou estar no meio do caminho da K para L. Eu ainda vou estar na K, porque o elétron só vai sair da camada K e ir para L quando ele tiver 30. Beleza? Então é isso, é quantizado. Os elétrons só vão mudar de camada quando eles tiverem a energia necessária, a energia exata. Wesley, e para eu ir de uma camada menos energética para uma mais energética, eu gasto energia, certo? Eu tenho que ganhar energia para pular de camada. E se eu quiser voltar? E se eu quiser voltar da L para cá? Eu tenho que perder energia. E é isso que os elétrons fazem. Eles perdem energia em forma de fóton, ou seja, eles liberam luz, certo? E aí, o selo neto de qualidade, que o Bohr é muito bom, diga-se de passagem, né? Então, após todas essas mudanças, hoje o modelo do Bohr não é o mais atual. A gente tem o modelo de Schrödinger, por exemplo, mas que tem os orbitais atômicos, mas até o momento, até o vestibular, esse é o modelo que vocês vão estudar, onde nós temos um núcleo que possui prótons e nêutrons. O nêutron foi descoberto pelo Chadwick, tá? Só um comentário. A gente possui camadas bem definidas onde possuem os elétrons que ficam nas eletrosferas. E a maior parte do átomo é a eletrosfera
e a menor parte é o núcleo, certo? O núcleo é a parte mais densa do átomo, porém, ela não é a maior parte, beleza? E por hoje é isso, gente. Um meme antigo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, compartilhe com os amiguinhos e um comentário aqui. Essa semana, ou a próxima, vai sair o primeiro vídeo de basquete no canal Química do Basquete, que só tinha Química. Beleza? Então fiquem em casa, galera. Até a próxima e valeu!